Número 2. Uma pedrinha de argamassa se desprende do topo de um prédio antigo, atingindo o solo com velocidade escalar de 40 metros por segundo. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, nós vamos calcular letra A, a altura do prédio, na letra B, o tempo de queda, ok? Então, repetindo, uma pedrinha de argamassa se desprende do topo de um prédio antigo, atingindo o solo com velocidade escalar de 40 metros por segundo. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, nós vamos calcular a altura do prédio e depois o tempo que ela levou para chegar até o solo, ok? Então vamos lá. Primeiro nós temos as informações, são os dados. Isso é muito importante você ter os dados, ok? Velocidade inicial, ele estava em repouso antes de cair, 0. Ele me disse que ele caiu com a velocidade de 40 metros por segundo, a uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então nós vamos calcular na letra A a altura, na letra B o tempo que ele levou para cair. Bom, na letra A, como ele está pedindo para calcular a altura, nós vamos pela fórmula de Torricelli. Velocidade final quadrada é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a gravidade vezes a altura, ou o espaço, ΔS também pode ser, ok? Substituindo os valores, velocidade final quadrada, 40 elevado ao quadrado, que foi a velocidade que ele estava caindo. Velocidade inicial, ele estava em repouso, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura que nós estamos procurando, ok? Então vamos cá, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, multiplica-se a base, quantas vezes está pedindo o expoente. 40 ao quadrado dá 1.600, que é igual, 0 ao quadrado morreu, 2 vezes 10, 20, então 2 vezes 10 vezes H, 20H. Como a altura que está sendo procurado vem para antes da igualdade, a incógnita, tá? Com sinal trocado, está positivo, passa negativo, a velocidade aqui passou para depois da igualdade também com sinal trocado. Então são dois sinais menos, se anula aqui, ok? Isolando a altura que é H, ou poderia ser ΔS, espaço, H é igual a 1.600, que é a velocidade, dividido por 20. Então 1.600 dividido por 20, a altura do prédio será de 80 metros. Ok? Então o prédio tem 80 metros de altura. Na letra B nós vamos calcular o tempo de queda. Quanto tempo ele levou para cair. Então para calcular o tempo de queda, é essa aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade final, velocidade inicial, mais a gravidade vezes o tempo. Por que é mais? Porque ele está caindo, então está indo a favor da gravidade. Se estivesse subindo seria menos. Quem é a velocidade? A velocidade que ele está caindo é 40 metros por segundo. Velocidade inicial, ele estava lá em cima em repouso, antes de ser solto. Mas a gravidade que é 10 vezes T. Nós estamos procurando o tempo. Então 10 vezes T dá 10T, está positivo, passa para antes da igualdade, negativo. 40 a velocidade passa para depois da igualdade negativa. Então os dois ficam negativos, se anulam. Isolando o tempo de queda que nós estamos procurando, vai ficar T é igual a 40 dividido por 10. Então ele levou o que? 4 segundos para cair. O prédio tem 80 metros de altura e a pedrinha de argamassa levou 4 segundos para cair nessa velocidade com essa gravidade, ok? Não é fácil? Número 3. O gráfico da figura A seguir representa o movimento de uma pedra lançada verticalmente para cima, de uma inicial igual a 0 e a velocidade inicial 20 metros por segundo, considerando uma gravidade de 10 metros por segundo. Então, nós vamos na letra A reproduzir os eixos da figura B e esboçar o gráfico da altura da pedra em função do tempo. Na letra B, nós vamos calcular quanto tempo a pedra demora para atingir a altura máxima e qual é a altura que ela alcança. Lá no livro vocês têm um gráfico, tá? Está representado o gráfico. Então, trazendo para cá, lá você percebe que no eixo das ordenadas nós temos a altura, tá? Ok, em metros, H. No eixo das abscissas nós temos o tempo, ok? Então, ele só quer o gráfico, como é que é representado. Então, a pedra foi lançada aqui, ó, dessa forma aqui. Então, ela alcançou aqui, ó. Chegou aqui, ela teve que voltar. 2 segundos aqui, ó. Tá? Então, esse é o gráfico representado. A partir do momento que essa pedra foi lançada verticalmente para cima, ela atingiu a altura máxima aqui, que a gente vai saber depois que a altura que ela atingiu, tá? E depois ela retornou aqui, ó, nós vamos encontrar o tempo também que ela levou para retornar, tá? Então esse é o gráfico. Na letra B ele pergunta quanto tempo a pedra demora para atingir a velocidade máxima e qual é esta altura.
Então, olha aqui, ainda do gráfico. O gráfico é uma parábola de concavidade voltada para baixo, a concavidade está voltada para baixo. A altura máxima atingida quando a velocidade chegar lá é zero, ok? Então a velocidade lá em cima vai ser zero, ele vai tornar a voltar. Então, pessoal, na letra B, quanto tempo a pedra demora para atingir a altura máxima e que altura é essa? Então, olha aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vai ser zero. Ela vai ser jogada para cima, então será colocada uma força. Quando a força cessar, ela vai demorar um pouquinho para descer novamente. Então, primeiro nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular o tempo que ela levou para cair, tá? Para calcular o tempo, é o cálculo da velocidade. A velocidade final, velocidade inicial, mais a gravidade vezes o tempo, tá? A velocidade inicial é zero, é o ponto mais alto que ela atingiu, tá? Que é igual. A velocidade inicial, ela foi jogada com 20 metros por segundo. Menos, né? Porque ela foi jogada para cima, então foi contra a gravidade. Menos 10, que é a gravidade negativa, vezes t. Como nós estamos procurando o tempo, então eu tenho aqui a multiplicação, 10 vezes t, 10t. Negativo passa para a igualdade positivo, 10t, que é igual a quem? A 20, que é a velocidade. Isolando t, que é a velocidade, para encontrar o tempo, nós vamos encontrar quem? É a velocidade dividida pela gravidade. Então vai ficar 20, que foi a velocidade média que ela foi lançada, dividido pela gravidade, que é 10. Então ela levou o quê? 20 segundos para chegar até lá, ok? A altura tem esse prédio. Para calcular a altura, nós vamos pela equação de Torricelli, que é espaço, ΔS ou então H, tá? Altura, height em inglês. Então, velocidade final quadrada é igual a velocidade inicial quadrada, mais 2 vezes quem? A gravidade vezes o espaço percorrido, ou altura. Velocidade final vai ser zero, no momento que ela chegou lá em cima. Velocidade inicial, 20. Foi a velocidade que ela foi lançada. Então vai ficar 20 elevado ao quadrado. Menos por quê? Porque foi atirado de cima para baixo, contra a gravidade. Menos 2 vezes quem? A gravidade, que é 10, vezes o espaço, que é a altura que nós estamos procurando. Ok? Então vamos lá. 0 ao quadrado é 0 ao quadrado. 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, dá 400. Ok? Menos 2 vezes 10 dá 10. 2 vezes 10 dá 20 vezes ΔS, 20 ΔS, ok? Então, esse cara vai passar para antes da igualdade, né? É enquanto está sendo procurado, com sinal trocado. Então, vai ficar 20 ΔS é igual a 400. Isolando o ΔS, ou H, que é a altura, ΔS é igual a 400, que foi a velocidade que ela foi lançada, dividido por 20. O espaço que ela atingiu, a altura máxima que ela atingiu foi 20 metros de altura, ok? Então, bem simplesinho, fácil de se entender e também de se responder. Okay? Número 4. Uma pessoa esbarrou num vaso de flores que se encontrava na mureta da sacada de um apartamento, situada a 40 metros de altura em relação ao solo. Como consequência, o vaso caiu verticalmente a partir do repouso. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade com que o vaso atingiu a calçada. Adote a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, uma pessoa esbarrou num jarro de flores que se encontrava na mureta da sacada de um apartamento. O apartamento está a 40 metros de altura em relação ao solo. Como consequência, o vaso caiu verticalmente a partir do repouso. Então nós vamos desprezar a resistência do ar e vamos calcular o valor da velocidade com que o vaso chegou lá na calçada, lá embaixo. Sendo que a gravidade adotada é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então vamos lá. Então primeiro os dados, ó. Nós temos a altura do prédio, ou seja, a altura que o jarro caiu da mureta, 40 metros de altura. Nós temos a gravidade, 9,8 metros por segundo. Bom, a partir do repouso que se encontrava o jarro, então a velocidade dele vai ser zero. Então nós vamos calcular a velocidade final que ele chegou na calçada, ok? Então, equação de Torricelli. Velocidade final quadrada é igual a velocidade inicial quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes o espaço percorrido, ou a altura. Substituindo os valores. Como nós estamos procurando a velocidade final, vai ficar a velocidade final quadrado. Quem é a velocidade inicial? Ele estava em repouso, então delta zero. Delta zero elevado ao quadrado, desculpa. Mais 2 vezes quem? A gravidade, 9,8, vezes quem? A altura de onde ele caiu, ou espaço percorrido, 40 metros. Então, velocidade final quadrada é igual a 0 ao quadrado, saiu. 2,98 vezes 40 dá 784. 2 vezes 9,8 vezes 40, 784.
Como isso aqui é uma potenciação, transforma-se aqui numa radiciação, tá? O 2 passa a ser um radical. Então vai ficar, a velocidade é igual, raiz quadrada de 784, tá? Facinho, antes do 7, quem é que tem raiz quadrada exata? É o 4, é 2. Antes do 84, quem é que tem raiz quadrada exata? 64, é 8. Então raiz quadrada de 784, 28 metros por segundo, tá? Então a velocidade com que ele atingiu o solo chegou a 28 metros por segundo, ok? Essa é a velocidade que ele atingiu o solo. Número 5 e a última. Um paraquedista radical pretende atingir a velocidade do som. Para isso, seu plano é saltar de um balão estacionário na alta atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Como nessa altitude o ar é muito rarefeito, a força de resistência do ar é desprezível. Suponha que a velocidade inicial do paraquedista em relação ao balão seja nula e que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade do som nessa altitude é 300 metros por segundo. Então nós vamos calcular em quanto tempo ele atinge a velocidade do som. Letra B, a distância percorrida nesse intervalo de tempo, tá? Então a questão é meio complicada para se entender, tá? Tem que ser feita uma leitura várias vezes. Quando ele diz um paraquedista radical pretende atingir a velocidade do som, né? Para isso, seu plano é saltar de um balão estacionário na alta atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Como nessa altitude o ar é muito rarefeito, a força de resistência do ar é desprezível. Suponha que a velocidade inicial do paraquedista em relação ao balão seja nula e que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo. A velocidade do som nessa altitude é 300 metros por segundo. Então, na letra A, nós vamos calcular quanto tempo ele atinge a velocidade do som. E na letra B, a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Nós vamos pegar os dados. Velocidade inicial, 0. Gravidade, 10 metros por segundo. A velocidade no momento, 300 do som, 300 metros por segundo. Então nós vamos calcular o tempo e depois a velocidade, o espaço, ok? Então vamos cá. Primeiro tempo. Velocidade final, velocidade inicial, mais a gravidade vezes o tempo. Quem é a velocidade inicial? 300, lá na atmosfera. Velocidade final, 300. Velocidade inicial, 0. Gravidade é 10 vezes T. Então olha aqui, ó, 10 vezes T dá 10T, tá? Passa para antes da igualdade, ele é incógnito, está sendo procurado, vai para antes da igualdade. 300 vai para depois da igualdade. Isolando T, que é o tempo, nós vamos pegar a velocidade e dividir pela gravidade. Então 300 dividido por 10, o tempo será de 30 segundos. Então o tempo que ele vai atingir essa velocidade será de 30 segundos. É muito rápido, tá? Na letra B, ele pergunta qual é a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Então, se a distância, nós vamos pegar quem? Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, 300 metros por segundo. Então, vai ficar 300 ao quadrado. Inicial, é estacionário, né? 0 ao quadrado. Mais duas vezes a gravidade, que é 10, vezes quem? A altura ou o espaço que nós estamos procurando. Então, olha aqui, ó, 300 ao quadrado é 300 vezes 300, dá 90 mil, ok? 2 vezes 10 dá 20, vezes ΔS, 20 ΔS. Está sendo procurado, passa para antes da igualdade, tá? A velocidade passa para depois da igualdade. Isolando o espaço, a distância percorrida, ΔS é igual. Vai ficar 90 mil dividido por 20, que vai dar um espaço de 4.500 metros, ou 4,5 km, tá? O espaço percorrido nesse intervalo de tempo, ok? Então, bem simplesinho, fácil de ser entendido e também muito chamativo. Na próxima aula já estudaremos cinemática vetorial. Muito obrigado e até a próxima aula.